E aí, gente, tudo bem? Voltamos com mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo de ensino médio. Primeiro ano, serve como conteúdo revisional para o Enem, do convênio também, tá? E o que eu trago hoje para ti são problemas de degradação e técnicas de conservação do solo. Só lembrando que nas aulas anteriores, nos dois vídeos anteriores, na verdade, a gente mostrou como é que os solos se formam, quais são as características de um solo bem nutrido, de um solo fértil, de um solo que não apresenta características próprias para a agricultura. A gente falou sobre o conceito de pedologia, pedologia é a ciência que estuda os solos, assim como a edafologia, né? A edafologia vai ser o conceito aplicado à agricultura. Como é que a agricultura vai estudar os aspectos do solo, as condições climáticas para poder produzir, alavancar a agricultura. Muito bem. Então eu trago hoje aqui problemas de degradação e técnicas de conservação do solo. Entretanto, a gente vai focar primeiramente na degradação, ou seja, a problemática. A gente tem aí as competências e habilidades do Enem que vão cobrar de você soluções para os problemas. Então, vamos identificar agora os problemas, os principais problemas relacionados ao uso excessivo do solo e ao uso excessivo do lençol freático, ou seja, água percolante, água que percola abaixo do solo. Bem? Então, conceito de degradação. O que é degradar? Degradar consiste no esgotamento do solo pelo seu uso excessivo. Então, geralmente a gente vai aplicar aqui o uso excessivo da atividade agrícola, pela atividade agrícola. O solo urbano pode ser esgotado, o solo urbano pode ser degradado? Pode, mas a gente pode fazer aquela interdisciplinaridade. É o que ocorre mais. A interdisciplinaridade entre espaço agrário, geografia agrária, e solo, né? O que a gente tem? Como primeiro ponto, lixiviação. O que seria lixiviação? Um conceito muito cobrado nos últimos anos. Vira e mexe vem na prova do Enem uma questão que fala sobre a lixiviação. O que seria a lixiviação? Lavagem dos principais nutrientes do solo pela água da chuva. Então, temos aí uma regra. Lavagem dos nutrientes do solo pela água da chuva se este solo estiver exposto. Então, o que a gente viu? Que você tem aí uma área, geomorfologia, uma área, e que se essa área for desprotegida, ou seja, se ela perder a sua cobertura vegetal, o solo fica desprotegido. Então, a água da chuva, né, o gotejamento da água da chuva no solo, incidido diretamente no solo, faz com que ele fique saturado e tem que escoar para algum lugar, né? Tem que ir para algum lugar o líquido, ou seja, a água com os nutrientes do solo. Então, nesse processo você tem a perda de nutrientes, lixiviação. Segundo ponto, assoreamento, deposição de sedimentos no leito do rio. Então, eu coloquei a lixiviação e o assoreamento embaixo. Então, se você tem aí topo, vertente e vale, o assoreamento vai ser o acúmulo de sedimentos, o material, né, que você tem nutrientes, material, matéria orgânica, se depositando no leito dos rios. Quando a carga de sedimento é muito alta, o leito do rio não consegue comportar todo o corpo hídrico. Então a água ela vai para as margens, causando inundação. Principalmente se você tem aí áreas urbanas próximas, né? Tem que ter cuidado com essas ações. Bem, terceiro ponto, laterização, a formação de laterita, uma crosta ferruginosa que agrega ao solo. Né? Então, acúmulo de hidróxido de ferro e alumínio nas camadas superficiais do solo. É a laterização, formação. Vou colocar aqui o conceito, deixa eu passar para o outro lado. De laterita. Isso ocorre muito na região centro-oeste. Tá? Região centro-oeste. Latossolo. Latossolo vermelho distrófico, aquela coloração avermelhada alaranjada, como eu comentei para ti. Sendo que os solos do Brasil são muito ácidos. São solos senis, velhos e ácidos. Então, evitar a laterização é importante, porque senão você perde aí áreas e áreas
de solo que ficam impróprios para a agricultura. Bem? Quarto ponto. Quarto problema. Salinização. Acúmulo de sais minerais devido à evaporação da água. Então, quando eu tenho uso excessivo da água pela agricultura, quando eu utilizo demais o lençol freático, o que ocorre? O acúmulo de sais na superfície do solo. Outra questão importante é entender que o Brasil apresenta um litoral extenso. E aí você tem dois ecossistemas, o ecossistema marinho e o ecossistema continental, né, terrestre. Então, quando você usa a água do continente, ou seja, a água doce dos rios, em excesso, quem vai entrar é a água do oceano. Então, essa água aí, ela apresenta uma carga elevada de íons. Isso faz com que aumente a salinidade dos solos. Então, o uso excessivo do lençol freático, da água dos rios, pela agricultura, com o processo de irrigação, cria esse problema, a salinização. Tá? Acúmulo de sais minerais. Quinto ponto, desertificação. Deixa eu passar para cá. Quando eu falo em desertificação, eu tenho que pensar em uma região específica do Brasil. E sendo que a desertificação, ela se parece, vou colocar aqui em cima, mas a gente tem que distinguir isso com a arenização. Eu vou sair da frente, tá? Pronto. Desertificação e arenização. Vamos analisar o processo de desertificação. Processo de degradação ocorrido pela exploração excessiva do lençol freático. Mas aonde? Principalmente em regiões de clima... Desculpa aí o latido do meu cachorro, que ele é assim, ele é louco. De clima semiárido. Então, qual é a região que apresenta clima semiárido no Brasil? Região Nordeste. Tudo bem. Se eu tenho uso excessivo da água pelas lavouras, pela agricultura, na região Nordeste você já tem uma área de clima árido. Se eu consumo a água dessa região, as áreas secas, elas tendem a se expandir. Isso é um problema. Como evitar isso? Usando a água de forma consciente. Tem vários processos que eu posso utilizar na agricultura para não desperdiçar a água, como o gotejamento. Tá? E não aquela dispersão excessiva, e sim o gotejamento na lavoura. Requer investimento, mas é um investimento a longo prazo que dá resultados. Tá bom? Depois, coloquei aqui, né, a arenização que ocorre na região sul do Brasil, principalmente na campanha gaúcha, que vai ser a formação de bancos de areia, onde não deveriam estar. Então você tem ali uma área de arbusto, uma área de gramíneas, e do nada surge bancos de areia. Ou seja, de onde está vindo essa areia? De onde estão vindo esse solo? Porque é um solo arenoso e tem aí a erosão eólica, então ele vai se depositar. Se eu desmato, se eu uso a água em excesso, esse material que já está solto, ele vai se depositar em algum lugar. E aí que cria o processo de arenização, banco de areia. Bem, dito isso, eu coloquei aqui para ti agora erosão laminar, em sequência, sucos, ravinas e vossorópios. Tá? Por que eu coloquei erosão laminar, sucos, ravinas e vossorópios? Porque você não pode deixar de ter em mente, deixa eu apagar aqui, que esses processos de degradação vão estar relacionados sempre, tá, à topografia do relevo. Então, preciso ter uma série de cuidados para evitar esse tipo de ação aqui, as erosões. Estou aqui com uma outra obra, manejo e conservação dos solos e da água.
Então, essa obra fala como evitar esses processos, como eu posso utilizar e reutilizar a água, como evitar a salinização e posso dessalinizar a água do mar e aplicar na agricultura. Então tem aí, olha, uma série de atividades que podem favorecer o ecossistema, o geossistema. Tudo bem. Erosão laminar. Erosão laminar é a retirada da primeira película, daquela películazinha do solo, rica em matéria orgânica, ou seja, horizonte O. Se eu tenho aí uma lavoura, a partir do momento que eu tiro, eu vou colher, né, principalmente arroz, risicultura, hortifruti. Se eu tiro se eu faço a colheita, o que ocorre com o solo? Ele fica exposto, logo vem a chuva e tira essa primeira película de solo. Erosão laminar. Agora, sulcos com L, é a abertura, vou colocar bem, deixa eu apagar aqui, para não causar confusão. Já entendeu como é que funciona a questão topográfica, a gente viu isso já é morfologia. Então vamos lá. Sulcos com L. Coloquei aqui, né, essas faixas, essas linhas. Quando eu utilizo a aração do solo para colocar em semente, eu vou abrir veios nesse solo, que são espaçados entre si. O problema é a evolução desses sulcos, que pode se transformar em ravinas, um ravinamento. Elas podem se expandir sulcos, até formar as vossorocas. Vossoroca, né? Que seria já uma cratera. Vou colocar aqui para ti uma cratera. Uma cratera que se abre no solo. Vou colocar aqui algumas vegetações. Muito bem. Então, quando você tem aí água da chuva incidindo diretamente sobre o solo, você tem essa erosão devastadora, que se chama vossoroca. É a abertura de crateras no solo. Se você tem uma estrada e abre uma vossoroca, o que ocorre com essa estrada? Ela pode ficar soterrada. Quando você tem ocupação irregular, principalmente em regiões de topografia acidentada, a água da chuva vem, infiltra no solo, tá? E leva o material. Então você tem a fundação da casa que vai junto. Isso causa o deslizamento de terra e perda de vida e, né, não só os objetos materiais também, mas principalmente as vidas. É importante, com certeza. Tá, como evitar isso? Como evitar isso? A gente tem aí técnicas de conservação de solo. Mas para não ficar muito desgastante, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Espero que tenham gostado. Valeu, galera!